Provérbios capítulo 2, versículo 6, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Os irmãos podem repetir? Obrigado. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Você já parou para pensar quantas decisões você toma diariamente sem parar para pensar? Irmãos, isso é uma pergunta que ela é pertinente a todos nós, porque todos nós já tomamos decisões sem parar para pensar. Não é verdade, irmãos? E essas decisões, geralmente, irmãos, nos levam para o buraco. Quando a gente toma decisões sem meditar, sem pensar, sem ter realmente um momento reflexivo, geralmente, meus queridos, nós nos damos mal. Não é assim, meu irmão? E em filosofia, né, a gente vê a questão do ócio produtivo, né? É você estar um momento parado para meditar nas coisas. Quando você não tem esse momento de ócio para meditar, geralmente você se dá mal. Não é? Nós nos damos mal. Então, meus queridos, é necessário sabedoria para que nós possamos nos dar bem em diversas áreas da nossa vida. Na verdade, em todas as áreas da nossa vida e principalmente na área espiritual. É ou não é, meu irmão? É necessário ter a sabedoria de Deus para que nós possamos, de fato, nos dar bem nesta vida. Meus amados, porque as nossas decisões é o que determinam o que vai ser o nosso futuro, não é assim, meu irmão? As nossas decisões no dia de hoje é o que determina o que vai ser amanhã. Portanto, é necessário sabedoria em todas as decisões, nas pequenas e nas grandes. Principalmente nas grandes e importantes, nós precisamos de sabedoria, porque nós somos o resultado das nossas escolhas. Por exemplo, meu irmão, você, quando veio para cá, você decidiu qual roupa você viria, não é isso? E eu, o diácono Rivaldo e o irmão Jonathan, nós acertamos na cor, tá? Os três de vinho. Então, é uma decisão que acabou casando aqui nós três. Não é verdade, meu irmão? Então, todas as decisões nos levam a algum lugar. Não é assim? Então, nós precisamos de sabedoria. E aí, irmãos, tendo em vista que as nossas escolhas de hoje determinam como vai ser o nosso amanhã, eu pergunto a você, você sabe como vai ser o seu amanhã? Talvez você diga assim: pastor, não existe um homem na face da terra que possa determinar como vai ser o seu amanhã. De fato não, irmãos, mas as nossas escolhas nos mostram, nos dão um vislumbre de como será o nosso amanhã. Vou dar um exemplo bem claro e talvez que afete a todos nós aqui. Se você gasta muito no cartão de crédito, você sabe que mês que vem o mês vai ser apertado. É ou não é, meu irmão? Se você come muito, você sabe que daqui a algumas semanas sua calça vai dar um problema para entrar. Não é assim para fechar. Não é desse jeito, meu irmão, e por aí vai. Então, nós temos como, de determinada forma, sabermos como vai ser o nosso amanhã. Irmãos, e aqui em Provérbios 2, Deus nos dá um mapa do tesouro que nos revoluciona a vida. Deus nos mostra, meus queridos, como, onde, por que nós devemos buscar e onde devemos buscar a sabedoria. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Porque há um risco muito grande, meus queridos, de nós vivemos a nossa vida sem sabedoria, tendo conhecimento, mas falta de sabedoria. Os irmãos vão entender um pouco mais do que isso quer dizer, mas há o perigo de nós termos conhecimento, nos enchermos de conhecimento, mas não termos sabedoria. E eu vou dizer para você, eu quero que você guarde nessa noite: viver sem sabedoria, quem vive sem sabedoria está fadado à ruína. Eu vou dizer de novo: quem vive sem sabedoria está fadado à ruína. E isso não quer dizer títulos, isso não quer dizer diplomas, isso não quer dizer status, isso quer dizer a sabedoria que Deus nos dá. Quem vive sem sabedoria está fadado ao fracasso. Amém, queridos? Então, nós temos que nos perguntar qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Meus amados, o conhecimento é a aquisição de informações, de fatos, de dados sobre determinado assunto. Os irmãos estão entendendo, irmão? Quando você faz um curso, você adquire conhecimento. Quando você lê um livro, você adquire conhecimento.
conhecimento. Quando você assiste um documentário, você adquire conhecimento. Quando você conversa com uma pessoa sábia, você adquire conhecimento. Irmãos, entenderam? Agora, qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Eu vou dizer para você agora, meu irmão e minha irmã, a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. E eu vou dizer para você, nessa noite, existem muitas pessoas cheias de conhecimento, mas sem nenhuma sabedoria. Vocês estão entendendo, irmão? Tem pessoas que têm uma parede repleta de certificados e diplomas, certificações e títulos, mas não tem um pingo de sabedoria. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas, de outro lado, tem pessoas que talvez não tenham status, não tenham diploma, não tenham certificação, mas têm a sabedoria. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Eu, quando era bem jovem, ainda sou muito jovem, graças a Deus, né? Estou cheirando a leite, mas quando eu era bem mais jovem, logo no início da minha carreira cristã, eu ganhei 2 jovens aqui na rua para Jesus, e nós costumávamos, irmãos, uma vez por semana, ir até o Mangabeira 4, na casa de um irmão chamado Berna, que era da missão dessa Assembleia de Deus aqui, né, pertinho, e nós íamos lá só para absorver o conhecimento do irmão, a sabedoria que ele tinha. Aí você pergunta assim, pastor, e ele tinha certificado, diplomas de teologia, será que ele era cientista, psicólogo? Não, meu irmão, ele era apenas um crente no Senhor Jesus, mas a sabedoria transbordava daquele homem. Infelizmente eu perdi contato com ele, mas um homem repleto de sabedoria. Meus queridos, eu me lembro quando ele apertava minha mão assim, a mão dele parecia uma lixa, o homem era um pedreiro, e eu dizia para ele, irmão Berno, no dia que o senhor der uma tapa em alguém, graças a Deus o senhor é quente, mas no dia que o senhor der, a pessoa vai ficar assim dentro, porque a mão do homem era grossa, do trabalho pesado, mas a sua língua era suave de sabedoria. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Então a diferença entre sabedoria e conhecimento é justamente essa, meu amado e minha amada. A sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento de forma prática e eficaz. Pastor, e no reino do Espírito, o que quer dizer a sabedoria? A sabedoria quer dizer a unção do Espírito Santo sobre nós. Amém, queridos? Porque não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e não ter sabedoria. Ah, pastor, mas eu conheço tantos aí que tem todos os arroubos, né, de quem está cheio do Espírito Santo, mas não tem um pingo de sabedoria. E aí eu digo para os irmãos, essa pessoa não foi nunca trabalhada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos conduz a toda a verdade. Você pode dizer glória a Deus? É o Espírito Santo que nos conduz, meus queridos, ao conhecimento de Deus. E eu vou dizer para os irmãos que o nosso irmão que escreveu Provérbios, o irmão Salomão, rei Salomão, ele começa o texto do Provérbios capítulo 2, dizendo, meus queridos, que deve haver uma busca ativa pela sabedoria. Vocês vão estar entendendo, irmãos? A sabedoria não é um dom espiritual que Deus lhe dá assim. Os irmãos estão entendendo? O Senhor, ele tem, o Espírito Santo, ele tem 9 dons. E esses dons, eles são dados instantaneamente a quem ele quer. Amém, irmãos? Na medida que ele quer e a quem ele quer, e são instantâneos. Quando Deus te dá, meu irmão, você não precisa estudar e trabalhar esses dons, porque Deus te deu. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas a sabedoria não, deve haver uma busca pela sabedoria. Versículo 1 e versículo 2, olha só, atenta para o que diz a palavra de Deus. Ele diz assim, filho meu, se o quê? Aceitar. Olha só, aceitarem as minhas palavras e Esconderes contigo os meus mandamentos. E para Fazeres atento à sabedoria. o teu ouvido. Alinhar o coração ao entendimento. Irmãos, Salomão começa nos dizendo que nós devemos buscar a sabedoria. Então, irmãos, essa dádiva de Deus, ela não é instantânea. Essa dádiva de Deus, ela é buscada. E eu e você temos que buscar. Irmãos, e aqui existem 3 níveis interessantes para mim e para você. Porque ele diz assim, meu filho, se aceitares. Portanto, meu amado e minha amada, em primeiro lugar, nós devemos aceitar a palavra do Senhor.
E talvez você diga assim: mas pastor, quem não aceita a palavra do Senhor? Irmãos, muitos de nós, muitos cristãos não aceitamos a palavra de Deus. Vocês não estão entendendo, irmão? Porque diuturnamente a palavra de Deus vem nos advertindo muitas coisas e a gente olha e diz: meu Deus, que texto bonito, mas não aceita essa palavra, porque ela respalda em nosso coração. Quando eu digo respaldar, eu quero dizer, irmãos, ricochetear. Ela bate no nosso coração e volta, mas ela não é aceita verdadeiramente como palavra de Deus. Irmão, estão entendendo, irmão? E isso se aplica, meus queridos, em outras áreas da nossa vida, porque nós temos que aceitar o conhecimento, nós temos que aceitar que há pessoas que sabem mais do que nós. Não é assim, meus queridos? Porque se eu e você tivermos uma atitude de que nós já sabemos de tudo, meu irmão, nós já morremos. Os irmãos estão entendendo? Eu tenho que saber que existe alguém que sabe mais do que eu em todas as áreas. Saiba de uma coisa, a maioria dos irmãos aqui são músicos. Saiba de uma coisa, você pode se aplicar como for ao seu instrumento. Sempre haverá um japonês que toca mais do que você. Não é verdade, irmão? Irmão, eu vi uma japonesinha, eu mostrei para os meus filhos, de 8 anos, a menina tocando bateria. Eu digo: Jesus dos crentes. Eu fiquei, abestalhado com a simplicidade da menina e com a técnica dela. Então, irmão, sempre há alguém que sabe mais do que você. Amém, amados? E concernente à sabedoria de Deus, nós temos que aceitar a palavra de Deus como ela é e não colocar remendo na palavra. Você está entendendo, meu irmão? Porque tem tantas pessoas que colocam remendo na palavra. Ou seja, a palavra de Deus diz uma coisa, mas a pessoa vem com uma história. Não, porque num texto antigo que foi encontrado lá no cemitério, não sei de onde, diz diferente. Não é assim que acontece, meu irmão. As pessoas não podem mais, nunca puderam ir de encontro à palavra, aí vem inventando coisas. Não, porque a Bíblia ela foi mutilada e distorcida. Não é assim. Então, irmão, se eu e você queremos sabedoria, nós temos que, em primeiro lugar, aceitar a palavra de Deus. Amém, queridos? Nós temos que aceitar as palavras do Senhor. Nós temos que aceitar que existe alguém que tem alguma coisa para me ensinar. Já falei aqui para os irmãos que uma vez um pastor estava para falecer e os obreiros foram visitá-lo e disseram assim: pastor, o senhor quer que a gente chame o seu mestre, aquele que ele discipulou para ali? Ele disse: não pode, é impossível. Ele disse: não, e aqui, o seu primeiro pastor? Não, é impossível. E ele disse: por quê? Ele disse: porque durante toda a minha vida eu tive tantos mestres que é impossível de juntá-los aqui. Porque quando eu vi um cachorro passar na rua e ele parou para o carro passar, ele me ensinou que eu tenho que fazer a mesma coisa. Ele foi o meu mestre. Você está entendendo, meu irmão? Então nós temos que buscar a sabedoria. Nós temos que entender que sempre tem alguém que vai nos ensinar alguma coisa. Você pode dizer glória a Deus? E assim nós vamos crescer, meu irmão. Porque se você se fechar nesse seu mundinho e dizer assim: ninguém tem mais nada para me ensinar, você nunca vai ser uma pessoa sábia. Amém, queridos? E continuando o texto, ele diz assim: e esconderes contigo os meus mandamentos. Sabe o que é que o Senhor está dizendo, meu irmão? Além de você aceitar a palavra do Senhor, você tem que guardar os mandamentos, colocar no seu coração. Esse ensinamento não é entrar por uma orelha e sair pela outra, mas é que esse conhecimento possa descer ao seu coração. Você está entendendo, meu irmão? E como eu disse aqui, isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Porque se você fizer um curso, meu irmão, e não guardar o conhecimento desse curso, não colocar no seu coração, foi em vão. Você tem um certificado, mas não tem a sabedoria. Você está entendendo, meu irmão? Se você assistir uma aula, aí você está lá só de missa de corpo presente, né? Você está lá olhando o professor falar e você está ali: eita Jesus, quando eu chegar em casa, aquela macarronada. Meu irmão, você vai ter o conhecimento, mas não vai ter a sabedoria. Você está entendendo, meu irmão? Quantas vezes eu estou dando aula aqui, no seminário, e eu vejo pessoas olhando para mim e a mente está assim: minha cama está tão quentinha em casa. Não é assim, meu irmão? Vai ter o certificado, mas não vai ter a sabedoria. Você está entendendo, meu irmão? Então, nós temos que esconder no nosso coração, nós temos que guardar no nosso coração a palavra de Deus. Meu amado e minha amada, eu sei que
conhecer a palavra de Deus vai muito além do que decorar versículos. Mas decorar versículos também é importantíssimo para que, meu irmão, quando você se encontrar numa situação, você a tenha no coração. Amém, queridos? Sem precisar recorrer ao livro propriamente dito. Então se esforça, meu irmão, minha irmã, para decorar versículos, mas não apenas decorá-lo, entendê-lo e colocá-lo no teu coração. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E olha só, seguindo aqui o texto, ele diz assim: para fazeres o quê? Vamos lá. Para fazeres... Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Os irmãos estão entendendo aqui, irmãos, a escala de valores que o Senhor nos dá. Primeiro nós temos que aceitar a palavra de Deus. Depois nós temos que guardá-la no nosso coração. Mas nós temos que colocá-la em prática. Você está entendendo, meu irmão? Temos que colocá-la em prática, porque quando ele fala de atentar, é justamente isso, atentar a palavra, é colocá-la em prática. Ou seja, meu irmão, não adianta só decorar versículos e citá-los, mas nós temos que viver esses versículos. Amém, queridos? Quantas vezes, meu irmão, os crentes leem, por exemplo, Romanos capítulo 13, que fala de estarmos submissos às autoridades, mas quando a autoridade faz uma besteira, nós somos os primeiros a fazer greve. É ou não é, meu irmão? Não é assim? Somos os primeiros a pedir impeachment, somos os primeiros a falar contra, não é? Com isso eu não quero dizer que nós não podemos discordar das autoridades, mas a Bíblia diz, meus queridos, que nós não podemos fazer coro com as pessoas do mundo, porque a palavra de Deus diz que todas as autoridades, sejam elas ruins ou sejam más, foram colocadas pelo Senhor. E isso eu uso como exemplo para nós vermos a respeito de colocar a palavra de Deus em prática. Você está entendendo, meu irmão? Quando a Bíblia diz que eu não posso chamar meu irmão de idiota, não é? É claro que às vezes a gente fala isso de até uma maneira coloquial, mas a Bíblia diz que eu não posso insultar o meu irmão. Quantas vezes um crente insulta o outro? Não é? A Bíblia diz assim: se você chamar o seu irmão de raca, não é, que quer dizer idiota, louco, você será culpado do fogo do inferno. Não está assim na palavra? E nós crentes fazemos o quê, meus queridos? A Bíblia diz: se eu olhar para uma pessoa do sexo oposto com sentimento impuro no meu coração, eu já adulterei com ela e eu não vou nem investir tempo nisso, porque tem muito crente, meu irmão, que os olhos são, né, extremamente carnais. Não é assim, meu irmão? Sabem o versículo, tem conhecimento dele, mas eu te pergunto, coloca em prática. E aí, meu irmão, nós somos sábios quando nós aceitamos a palavra do Senhor, quando nós colocamos a palavra no nosso coração e, sobretudo, colocamos em prática. Diga glória a Deus, irmãos. E Deus, ele responde a quem busca a sabedoria com urgência. Versículo 3 em diante diz assim: e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Irmãos, Salomão está dizendo: se nós aceitarmos a palavra, colocarmos no coração, escondermos no coração e colocarmos em prática, e aí, meu irmão, vai surgir em nós o desejo de ter a sabedoria de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Vai surgir em nós esse desejo, né, que ele fala que é alçar a voz, ele fala de clamar, ele fala de buscar como tesouros escondidos, porque nós fizemos o processo anterior de aceitar a palavra, guardar no coração e colocar em prática. Você está entendendo, meu irmão? E aí, meus queridos, nós não vamos perder uma oportunidade de ter conhecimento. Nós não vamos perder uma oportunidade de aprendermos um pouco mais. Você está entendendo, meu irmão? Nós não vamos perder essa oportunidade. E aí, irmãos, ele diz: e entenderás o temor do Senhor. E essa palavra temor, meus queridos, é muito mal interpretada, porque as pessoas a têm como medo, não é verdade? Mas quando a Bíblia fala do temor do Senhor, está falando do respeito ao Senhor. Amém, queridos? Porque muitas pessoas, né, têm o nome do Senhor nos lábios, né, conhecem até versículos, tem até algum grau de estudo bíblico ou teológico, mas falta o respeito ao Senhor. Não é assim, meu irmão? E a pessoa diz assim: ah, pastor, mas quem é louco de falar uma palavra aviltante ao Senhor? Mas, meu irmão,
Olha só, a Bíblia diz que quem usar o nome do Senhor em vão, não é assim? Está pecando, não é desse jeito? E quando eu digo, olha, Deus está me mandando falar algo e Deus não mandou, eu estou usando o nome do Senhor em vão. Você está entendendo, meu irmão? Então eu preciso ter esse temor do Senhor. Quando eu conheço a palavra, eu nunca vou dizer, Deus está me mandando dizer, quando sou eu mesmo que estou com vontade de dizer. E tem tantas pessoas, né, nesse meio pentecostal, onde nós vivemos, que tem vontade de descarar o irmão, de falar um bocado de coisa e dizer assim, Deus está me mandando dizer, não bata no mensageiro, vai reclamar com o Senhor, aí fala o que quer na cara do outro. Não é assim, meu irmão, usando o nome de Deus em vão. Mas quando eu e você conhecemos a palavra, temos sabedoria, nunca vamos deixar de temer ao Senhor. Amém, queridos? O nosso proceder é conforme a palavra. Diga glória a Deus, igreja. Nós vamos entender o Senhor, o temor do Senhor, e Deus nos dará o conhecimento dele, porque ele diz assim, acharás o conhecimento de... Acharás o conhecimento de Deus, irmãos. Não é qualquer conhecimento, não é qualquer sabedoria, mas é a sabedoria de Deus. Eu citei aqui o amado irmão Berna, que eu tinha muita intimidade com ele, e eu tinha como uma pessoa sábia como era. E ele tinha um conhecimento de Deus, a sabedoria do Senhor. Você está entendendo, meu irmão? E absorvia, né? Nós absorvíamos da sua sabedoria, porque essa sabedoria ela é espiritual. Diga glória a Deus, irmão. É claro que nós temos que buscar, é claro que nós temos que clamar por essa sabedoria, mas ela vem de Deus, e a sabedoria de Deus é tremenda, irmãos. Muitas vezes você nem se toca porque você falou determinada frase, mas aquela frase se encaixou certamente na situação em que você estava. Sabe por quê, meu irmão? Porque não foi nem você que falou, foi o Espírito Santo de Deus que falou por você. Você está entendendo, meu irmão? É Deus que faz isso, é a sabedoria de Deus. E para isso nós precisamos buscar. É um dom divino, meu irmão, e não uma conquista humana. Versículo 6 e diante. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do justo e conserva o caminho dos santos. Mas pastor, o senhor aí está se contradizendo, porque o senhor disse que é preciso buscar a sabedoria, mas ao mesmo tempo está dizendo que é um dom de Deus e não vem através do esforço humano. Irmãos, a sabedoria nós devemos buscar, mas quem dá é Deus. Você está entendendo, irmãos? A sabedoria de Deus é um dom divino, é uma dádiva de Deus, irmãos, e Ele dá a sabedoria àquele que busca. Aí eu pergunto a você, você tem buscado essa sabedoria de Deus? É importante, irmãos, nós temos conhecimento. Quanto mais livros você lê, melhor. Quantas mais vezes você lê a Bíblia, melhor. Quanto mais vezes você participar de cursos e aulas, melhor. Mas melhor ainda é ter a sabedoria do Senhor para usar esse conhecimento. Você está entendendo? Aí eu pergunto a você mais uma vez, você tem buscado essa sabedoria de Deus? Porque olha só, irmãos, Salomão diz que essa sabedoria, ela protege como um escudo. Você já ouviu aquele texto do Salmo 91 que diz assim, que a tua palavra é escudo e broquel? Irmãos, eu já falei aqui na igreja muitas vezes, eu vou falar de novo, a diferença entre escudo e broquel. Broquel é um escudozinho pequenininho, que dá para o cabo, né, se livrar aqui dos combates corpo a corpo, mas dos combates longe, eles não conseguem livrar porque é um escudozinho pequenininho. Você está entendendo? Geralmente ele era meio retangular. Esse era o broquel. Os irmãos estão entendendo? Agora o escudo, meu irmão, é algo que protege o guerreiro totalmente. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Porque a Bíblia está dizendo que a sabedoria do Senhor nos protege como um escudo. Ou seja, de perto ou de longe, a sabedoria do Senhor está nos protegendo. E Ele diz, irmãos, que além de proteger, guarda. Ou seja, meus queridos, nós estamos totalmente protegidos se temos a sabedoria do Senhor. Sabe, meu irmão, aquela oportunidade que você queria dizer alguma coisa, dar aquela resposta, mas você sente no coração de ficar calado? Sabedoria do Senhor, não é? Sabedoria de ficar calado, é Deus que faz isso, meu irmão, te protegendo, porque às vezes você abre a boca e paga um preço ainda maior,
Mas quando eu e você obedecemos a sabedoria de Deus, nós nunca nos calamos. E sabe aquela vez, meu irmão, que você não quer falar, você quer ficar calado, não quer se meter, mas o Espírito Santo está dizendo, vai e fale, porque você vai ser a minha testemunha. Sabedoria de Deus, meu irmão, é Deus nos protegendo, por isso nós temos que priorizar a sabedoria. Pastor, e onde é que eu busco essa sabedoria de Deus? Em primeiro lugar, meu irmão, leia a palavra. Diga glória a Deus, meu irmão. Não tem outro meio de você conhecer a Deus a não ser a palavra. Eu costumo sempre dizer aqui na igreja, e vou dizer até Jesus voltar, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas não é o livro mais lido. Eu não sei nem qual é o livro mais lido atualmente, mas já chegou a ser a série de Harry Potter, né? O livro mais lido do mundo. Não é a palavra, as pessoas compram e deixam ela em casa. As pessoas compram e botam ela debaixo do braço. Não é assim, meu irmão? Tem pessoas que têm 2, 3, 4, né? Tem uma até aberta no Salmo 91, mas não lê. De que é que adianta? Vocês não estão entendendo, meu irmão? De que é que adianta, irmãos? Priorize a sabedoria, leia a palavra. Você pode dizer glória a Deus? Segundo lugar, meu irmão, ore. Faça o quê, irmãos? Oração, meus queridos. Porque a leitura da palavra sem a oração acaba fazendo com que a pessoa vire um cético, né? Vire um cru. Não é assim, meu irmão? Vira uma pessoa muito analítica, mas quando eu oro, meus queridos, o conhecimento da palavra se torna um conhecimento espiritual. Martinho Lutero, meus queridos, o grande reformador, ele comparou a vida cristã com um bote, um pequeno bote daquele que tem 2 remos, e ele diz que um remo é a palavra, o outro é a oração. Se você só tiver um, você vai rodar e não vai sair do canto. Mas se você tiver os 2, você vai chegar no seu alvo. Então, meu irmão, priorize a sabedoria, leia a palavra e ore. E, por fim, meus queridos, sempre esteja atento a conselhos sábios. Amém, irmãos? Porque Deus usa as pessoas. Não é assim, meu irmão? Deus usa as pessoas. Deus dá sabedoria a um mais do que a outro, né? Ou talvez mais numa área do que a outra. Conselhos sábios são sempre importantes. Sabe, meu irmão, aquelas pessoas que não ouvem conselho, não é assim, meu irmão? Não adianta você dar conselho, a pessoa vai ouvir, mas não vai aceitar. Irmãos, tinha um jovem aqui na igreja, tinha 2 na verdade, né? Eles já não estão entre nós, não é que não morreram, eles estão vivos, mas não estão mais aqui na igreja. Mas os 2, meu irmão, inclusive eu encontrei com um dia desses, né? Aqui perto da igreja. Encontrei com um desses, continua do mesmo jeito, me abraçou, né, falou comigo, tal, aquela alegria toda. E eu me lembrei, meu irmão, que eu nunca tive, eu até falei para minha mãe, esse jovem aí nunca me deu problema, mas também nunca me ouviu. Os irmãos estão entendendo, irmão? Nunca me deu, tinha 2 aqui. Eu dizia, os 2 diziam, né, pastor, realmente. Aí saía daqui, meu irmão, aqui, na frente de casa. Quando saía aqui, já começava a fazer as mesmas coisas. Ou seja, meu irmão, não adianta dar conselhos. Aí eu pergunto a pessoa dessa, é sábia, meus queridos? Não, porque conselhos sábios, Deus coloca pessoas para nos dar conselho. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro, irmãos. O grande libertador de Israel, Moisés, Deus falava com ele cara a cara. É ou não é, meu irmão? O homem era poderoso, não é assim, meus queridos? Porque a Bíblia fala, meus queridos, que o próprio Deus falou com os outros. Eu falo por meio de revelação, mas com Moisés, face a face. Não é assim, mas ele precisou de um conselho. Porque, irmãos, ele estava ficando doido, ele passava o dia todo resolvendo o problema do povo. Aí o seu Jetro, Reuel, né? O seu sogro Reuel, ou Jetro, dependendo da sua tradução, chegou e disse assim, Moisés, você vai ficar maluco. Coloca capitães aí de 1.000, de 100, de 50 para te ajudar. E você resolve apenas o que for de mais urgência. O resto, eles resolvem o conselho de Jetro, não é? Eu tenho um amigo, irmãos, que ele é pastor presidente de uma igreja e o conselho dele é chamado justamente o conselho de Jetro, né? Ele diz, para eu não fazer besteira, aí eles vêm e me dão o conselho de Jetro, né? É um grande amigo que eu tenho. Então, irmãos, ouvir conselhos é sempre bom. Você está entendendo? Há conselhos que dá para o mal. E aí eu e você temos que ter o discernimento para saber qual conselho aceitar. Mas saiba de uma coisa, Deus vai usar pessoas para você, para lhe dar grandes conselhos. Amém, queridos? Então, priorize a sabedoria. Diga aí, lendo a Bíblia, orando e ouvindo sábios conselhos.
E aí, meus queridos, nós vamos evitar decisões impulsivas, não é, irmão? Porque muitas vezes, como eu falei no início da pregação, a gente toma decisões sem pensar, pelo impulso, não é? A gente olha, e muitas vezes, meus queridos, aconteceu essa semana com a minha família, né? Um membro da minha família foi comprar um negócio. Nós vamos comprar, comprou. Com alguns minutos, deu uma ligação, metade do preço em outro lugar. Impulsividade, né, irmão? Também a urgência, né? Mas impulsividade. Isso é um exemplo, meus queridos, chulo, mas é um exemplo bom para nós. Pensar, buscar antes de tomar decisões. Não é assim, meus queridos? Então, quando nós priorizamos a sabedoria, nós não vamos, de fato, tomar decisões impulsivas, amém? E aí eu pergunto a você, o que é que tem te distraído da busca pela verdadeira sabedoria? O que é que tem te distraído? O que é que tem te distraído que faz com que você não ore? Ah, pastor, não tenho tempo, meu dia é muito carregado. Irmão, se você tem tempo para estar nas redes sociais, você tem tempo para orar. Não é assim, meu irmão? Porque a oração, meus queridos, é bom. A gente, quando tem um tempo de ficar horas, né, de joelho, orando, eu não consigo mais ficar de joelho, mas, né, enfim, deitado, sentado, mas orando, né, é bom ficar horas, mas às vezes o nosso dia é tão aperreado, meus queridos, que você tem que estar com a antena ligada no céu, é você andando na rua, meu irmão, e ligado com o Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Você está em oração, você está no ônibus, meu querido, ao invés de você ficar ouvindo conversa besta de quem está ali, vai orando ao Senhor, está lavando os pratos, varrendo a casa, consertando o carro, sei lá, digitando um texto, vai orando ao Senhor, vai buscando em Deus. Há momentos, há tempo, sempre há. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de ler a palavra. Irmão, se você não conseguir tirar pelo menos 15 minutos para ler a Bíblia, irmão, repense o seu cristianismo. Se você, o grupo de leitura bíblica aqui, né, tem lido 3 capítulos por dia e tem lido a Bíblia durante o ano todo. Lendo 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia o ano todo. Se você tem tempo para estar diante da televisão, conversando besteira com seus amigos, você pode tirar pelo menos 15 minutos para ler a palavra. Não é, meu irmão? E, meu irmão, que vida agitada é essa que você não pode parar para ouvir conselhos, para ouvir uma pregação, para ouvir um homem, uma mulher de Deus falar para você? Então, meu irmão, o que é que tem te distraído? Crie um plano diário para buscar ao Senhor. Reserve um tempo para estar com Deus. Acorde meia hora mais cedo do seu horário e vá orar e ler a palavra, que eu garanto que você sairá dessa experiência mais crente, mais firme, mais forte e mais sábio. Diga glória a Deus. Ou durma um pouco mais tarde, mas tire um momento para você orar e ler a palavra e você vai ser imbatível. Você pode dizer glória a Deus? Porque o Senhor nos diz, né, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que aquele que busca, né, sabedoria, se porém algum de vós tem falta de sabedoria, que busque, que peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Busca a sabedoria, meu irmão, que Deus vai te dar. Amém? Se você não tem sabedoria para mexer no negócio, busque em Deus, que Deus vai te dar. Ou Deus vai usar uma pessoa para te ensinar. Você pode dizer glória a Deus? E os frutos da sabedoria, meu irmão, são tremendos. Porque, olha só, irmãos, a sabedoria nos liberta de falsas promessas. Versículo 12 diz assim, versículo 12 do capítulo 2 de Provérbios: para te livrar do caminho do mal, do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Irmãos, constantemente nós somos tentados a seguir o caminho mais fácil. Não é assim, meu irmão? A dar uma propina, a comprar um certificado, um diploma, não é assim, meu irmão? A fazer um gato aquático, um gato elétrico, sei lá. Nós somos constantemente, né, vamos dizer assim, tentados, né, para tomar esse caminho mais fácil. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, se nós temos a sabedoria espiritual, a gente não vai escolher o caminho mais fácil, a gente vai escolher o caminho certo. Não é assim, meu irmão? O caminho certo nunca é fácil, amém? O caminho certo nunca é fácil, mas ele é o melhor caminho, porque ele não honra só a você, honra a Deus. Amém, queridos? Então, meus amados,
Quando nós temos a verdadeira sabedoria, nós fugimos dessas promessas, não é? Que o mundo nos oferece. Promessa de que se você pagar uma propinazinha, você consegue. Não é assim, meu irmão? De você ir por caminhos escuros. Olha, faça aquela tramóiazinha assim, ninguém vai saber. Aí você vai, olha, vai estar dentro do esquema, meu irmão. Saia disso. Tenha a sabedoria de Deus. É melhor, meus queridos, o próprio Salomão, ele falou, é melhor um prato de hortaliças onde há paz do que um boi cevado onde há contenda. Não é assim, meu irmão? É melhor você comer apenas aquela saladinha com o seu dinheiro ganhado, suado, não é? Do que você estar vivendo num palácio através de negócios escusos. A sabedoria, meus queridos, ela nos tira dessa afronta a Deus. Amém, irmãos? A verdadeira sabedoria, meus queridos, ela nos livra da sedução do pecado. Versículo 16. Olha só, irmãos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com as palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as verdades, com as veredas da vida. Irmão, vivemos numa geração em que o sexo ele é supervalorizado. É ou não é, meu irmão? Estou falando, graças a Deus, tem muitos jovens aqui. Né? O mais velho aqui é o pastor Ronaldo, né? O mais velho de todos. Estou brincando. Mas veja só, irmãos. Vocês que são jovens, né, principalmente, vocês são atacados, bombardeados com isso. Não é assim, meu irmão? O ego muitas vezes, que ninguém falou, mas é verdade. O ego muitas vezes quer falar, porque, né, nós somos ensinados pela cultura. Quanto mais coisas devassas, né, que nós nos envolvemos, mais nós somos malucos, né? Aquele cara é maluco, ele, né, é assim, assado, não é desse jeito. Agora veja, só uma reflexão aqui. Veja como a nossa sociedade é. Um homem que fica com 10 mulheres, o cabo é pegador. Uma mulher que fica com 10 homens é o quê? Não é verdade? Os dois, meu irmão, com perdão da palavra, você bem baixo, né? Você bem chulo. Mas os dois são galinhas. Os irmãos estão entendendo, irmão? É coisa que a nossa sociedade coloca, mas os dois estão errados. Os irmãos estão entendendo, mas nós somos bombardeados com isso. Mas o que é que acontece, irmãos? Quando nós temos a verdadeira sabedoria, o que é que nós fazemos? Nós corremos disso. Você está entendendo, meu irmão? Nós vivemos o nosso caminho em Deus, porque vai ter tempo para tudo. Você pode dizer glória a Deus? Vai ter tempo dos irmãos casar, vai ter tempo para tudo. Então aguenta aí, meu irmão, que Deus está no negócio. Você pode dizer glória a Deus? Então, meus queridos, essa mulher adúltera aqui representa o pecado. E quando nós estamos na verdadeira sabedoria, nós fugimos do pecado. Amém, amados? E olha só, meus queridos, aqueles que têm sabedoria recebem uma recompensa. Para nós concluirmos, versículo 20 diz assim: assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Irmãos, a integridade lhe dará uma recompensa. Amém, irmãos? Deus vai te recompensar se você buscar essa sabedoria de Deus. Se você buscar esse entendimento do Senhor, não é? Se você crescer em conhecimento, mas também crescer em sabedoria, a sua integridade vai influenciar gerações. Amém, irmãos? Porque Deus chamou você, não é para você ser um eremita, para você ir para o monte, para o mosteiro e ficar lá, não é? Contemplando a natureza e adorando o Senhor. Não, meu irmão, Deus te chamou para você ser testemunha dele na tua profissão, no teu local de trabalho, na tua universidade, na tua rua. Você está entendendo, meu irmão? E a tua integridade vai influenciar gerações. Pessoas podem não gostar de você, mas vão reconhecer que você é uma mulher e um homem de Deus. Você está entendendo? Porque essa sabedoria ela vai te envolver como um manto. As pessoas podem até não gostar de você, mas vão confiar em você. Sabe por quê? Porque sabe que você não é uma pessoa de fofoca, porque você é crente, você tem a sabedoria de Deus. As pessoas podem não gostar de você, mas sabem que você é uma pessoa honesta. Vai colocar dinheiro na sua mão,
vai colocar uma grande responsabilidade na sua mão. Pode até não gostar, mas fará isso, porque essa sabedoria, ela vai te envolver com um manto. Diga glória a Deus, irmãos. Sabedoria divina, ela não é opcional, irmãos. Ela tem a ver com a sobrevivência espiritual. Amém? O crente, ele deve buscar essa sabedoria, deve buscar em Deus. Se encher-se de conhecimento, com certeza, mas principalmente encher-se de sabedoria de Deus, porque a sabedoria é o uso do conhecimento colocado em prática. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, a sabedoria, ela não é um conselho, é um alerta para mim e para você. Não seja nécio, não seja tolo, seja sábio. Amém, irmãos? Tem pessoas que se acham tão espertas, né? Pessoas que acham tão espertas. Tem aquelas pessoas, irmãos, que dão um golpe em todo mundo, não é, irmão? Se acham tão espertas, mas na verdade elas são tolas. Não é assim, meu irmão? Porque o verdadeiro sábio, ele vai andar reto. Amém, irmãos? O verdadeiro sábio, ele vai andar na integridade. E aí, irmão, eu pergunto a você: os seus caminhos são de estutícia, de tolice ou de sabedoria? Seus caminhos é um caminho que vai te levar até o céu, não é um caminho que vai te deixar aqui mesmo na terra e depois vai para o andar de baixo. Não é? É uma coisa que eu e você temos que nos perguntar, porque vivendo em sabedoria, meu irmão, o nosso caminho é para cima. Diga glória a Deus, irmãos. Quem ignora a sabedoria, ele vai colher o caos. Amém, irmãos? Mas quem abraça a sabedoria vai colher bênção. Diga glória a Deus. Hoje é dia, irmãos, de nós rompermos com esses compromissos, com o erro, com a estutícia, e que nós, irmãos, possamos quebrar esse ciclo da mediocridade e viver em sabedoria com o Senhor. Então busca a sabedoria, meu irmão. Lê a palavra, ora, escuta conselhos sábios. Deixa a palavra de Deus transformar a tua vida e você vai ser um sábio. Amém? Uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.